Vamos orar. Senhor Deus, nós damos graças, Senhor, porque o Senhor está sempre presente conosco. Damos graças porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas, Senhor. Obrigado que o Senhor tem aberto nossas mentes, o Senhor tem nos dado entendimento das coisas, tanto da Escritura como do mundo, Senhor. Que o Senhor continue cada vez mais a utilizar nossas vidas como testemunho, como mensageiros da Tua verdade, da libertação do pecado, Senhor. Pedimos esses momentos que vamos refletir na Tua palavra. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, nós estamos... A vantagem da Escola Bíblica Dominical é que vocês podem escolher um tópico, um tema, e a gente ir adiante. Então, vocês perguntaram sobre a história do Messias. Por que fala tanto o Novo Testamento, se cumpriu as profecias do Antigo Testamento? Abram comigo em João capítulo 5, versículo 39. João tem o público-alvo deles, a gente viu nas epístolas, como público essencialmente de cultura grega. E esse é o motivo básico porque ele é tão diferente dos outros três evangelhos. Enquanto que os outros três evangelhos, em maior ou menor número ou em percentual, têm um foco para quem conhece o hebraico, para quem conhece o Antigo Testamento, João está falando para pessoas que não conhecem absolutamente nada e não entendem nada. Então ele é muito diferente. E a mensagem dele é anunciar Jesus como Filho de Deus, porque o conceito de Deus, querendo ou não querendo, todo mundo em maior ou menor grau tem. Tá? E em 5,39 ele fala: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então aqui é um discurso de Jesus falando da missão dele, e ele está falando para os judeus, e está falando para examinar as Escrituras, inspecionar as Escrituras. E lembrar que o conceito de Escritura, ele vai ser o Antigo Testamento. Não quer dizer que a gente não considere o Novo Testamento como Escritura revelada por Deus. Mas quando Jesus está falando, no ano 30 a 33 da era cristã, um pouquinho menos talvez, literalmente a escritura que se tinha era o Antigo Testamento. Então ele tem na cabeça o Antigo Testamento e está falando para os judeus examinar as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. O judeu tem um problema, até hoje, o judeu religioso. Ele acha que ele tem a salvação porque ele recebeu a revelação. Isso não é verdade. Não é porque você tem uma Bíblia em casa, que você colocou a Bíblia embaixo do travesseiro, que você abriu a Bíblia grandona na mesa, no Salmo 91, né, que o pessoal coloca, né? É 91? Qual que é? É 90 e qualquer coisa, então tá bom. 91 ou 23? 23 é muito batido, então 91. O católico costuma fazer muito isso. Eu tenho a proteção de Deus. Cuidado, porque a palavra em si, ela tem um poder transformador, mas ela não é mágica. Não adianta eu ficar recortando a escritura e colocando na parede e falar, agora estou protegido, protegi minha casa. Você protege a sua casa quando você se apropria da palavra de Deus, quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, quando você proclama, lê, medita na palavra de Deus. Senão, ela é um livro, tá? Então, a Bíblia é inspirada por ela mesma? É. Só que ela não é nenhum material mágico em si. A gente respeita a Escritura? Com certeza. Teve um pastor presbiteriano, um professor presbiteriano, que ele foi nessa linha, só que ele exagerou. Ele quis falar assim, olha, a Bíblia para o não cristão, se ele guardar na biblioteca, não serve para nada. Ele falou uma verdade? Falou. Aí ele pegou a Bíblia da mão dele, jogou no chão e pisou em cima. Exatamente, ele foi demitido. Por quê? Porque ele quis falar, exageradamente, que ela só é um pedaço de papel escrito
se ela ficar guardada, se não tiver ação do Espírito Santo, se a pessoa não buscar Deus nas Escrituras. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas também, tá? Não é nem 8 nem 80. Algumas igrejas mais tradicionais tinham, não sei se alguém é dessa época, né? Tinham o hábito de falar assim: agora todos vamos ficar em estado de oração, porque a palavra de Deus vai entrar no templo do Senhor. E vinha uma pessoa carregando uma Bíblia grande, tá? Hã? A sinagoga é outra coisa, né? Eu acho que ainda nós não entramos nesse ponto das igrejas cristãs se tornarem sinagoga. Mas tinha igreja reformada, presbiteriana tradicional, fundamentalista, que fazia isso. Hoje em dia não faz mais, porque fica até ridículo, tá? Porque a palavra de Deus todos nós devemos ter. Tem no celular, tem em Bíblia, tá? Mas aqui, Jesus está chamando a atenção: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ele está fazendo um contraponto, porque o judeu achava que ele tinha a vida eterna baseado em que ele tinha recebido as Escrituras. E isso é uma mentira. João 5:39. Evangelho de João. Evangelho de João, tá? A gente tem o hábito de, quando fala o Evangelho, a gente fala João. Quando vai falar as epístolas, fala epístola 1, epístola 2, epístola 3, aí acabou, né? Tá? Então, literalmente, o judeu até hoje acha que ele tem a salvação por ter recebido a Escritura. Ele é um povo especial por ter recebido a Escritura? Sim. Ele é salvo por ter recebido a Escritura? Não. Tá? Então, cuidado com isso. E tem muito cristão fundamentalista que até hoje acha isso. O judeu é salvo, não precisa falar de Jesus para ele. E quando Jesus reconhece Jesus, quando o judeu reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna o quê? Cristão. Ele se torna cristão. Ele se torna o do caminho. Ele se torna um Cristo em miniatura. Por isso que, inclusive, quando o judeu se converte ao cristianismo de verdade, ele é expulso da comunidade. Tá? O judeu pode ser umbandista, pode ser esotérico, pode ser cientificista, pode ser qualquer coisa. Pode ser maçom, mas se ele se identifica, pode ser, tem o judeu budista, tá? Mas se ele se identificar como cristão, ele é excluído da sociedade, da família, tá? E ele continua: e são elas mesmas que testificam de mim. E a gente está trabalhando no sentido de mostrar o Antigo Testamento como apontando para o Novo Testamento e Jesus cumprindo as profecias, as mensagens, o texto que está escrito no Antigo Testamento, tá? Então, eu não contei, mas tem autor que contou 351 passagens do Antigo Testamento que se confirmam no Novo, tá? Não existe uma separação nítida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Cuidado com isso, tá? E muita coisa que é falado, ou 90% do que é falado no Novo Testamento, ele já tem uma referência no Antigo, tá? Tudo bem até aí? Diga. Passa no e-mail e eu repito para você. Eu tenho traduzido para o português, porque agora é fácil. Tem programa que traduz texto. Então, é em inglês, mas eu até já traduzi se alguém pedisse. Então, só me passar e eu coloco. Eu não conferi todas ainda, tá? Mas parece que está tudo correto. Se achar alguma que não seja, tem alguns artigos que forçam a barra. Eu normalmente dou uma conferida para ver se está correto, mas eu posso passar, não tem problema, tá? Então, eu queria que vocês abrissem capítulo 3 de Gênesis. Cada livro no Antigo Testamento tem um jeito de nomear, tá? Então, o jeito mais comum de nomear é a partir da primeira palavra.
Então, por que chama livro de Gênesis? Porque em hebraico, a primeira palavra que aparece escrito é no princípio. Então, eles deram o nome do livro no princípio. Então, daí que vem. É um livro que fala no princípio. E no princípio de tudo. Então, princípio da criação do mundo, da criação do homem, da criação do povo de Israel. E o Antigo Testamento tem a centralidade histórica no povo judeu. Por quê? Porque Deus escolhe o povo judeu para ser um proclamador das boas novas. Essa é a missão do povo judeu. O povo judeu cumpriu isso? Não, não cumpriu isso. Tanto que ele não cumpre, isso tem tudo já previsto no Antigo Testamento, que é transferido para os gentios, aqueles que não são judeus, essa missão. E nós temos essa missão, tá? E cuidado, porque nós, como igreja local, existe um negócio que chama Igreja Universal, todos os cristãos do mundo. Então, se você for para uma outra cidade e você tiver não tiver uma igreja batista lá e você vai procurar uma outra igreja cristã, se ela for cristã de verdade, você vai se sentir em casa, tá? Mas aquela igreja eles fazem a ceia com vinho. Paciência. Aquela igreja, ela não gosta de tinta preta na parede, ela põe amarelo. Você sempre vai ter características. Aquela igreja tem berimbau. Aquela igreja tem um tamborzinho. São características regionais, mas você vai se sentir entre a família cristã. E nesse sentido, a gente vê bem a história de Israel como povo e depois deixando de ser a proclamação através de um povo único como nação, mas o judeu continua como testemunha, tá? Ele é testemunha viva. Quem tiver a curiosidade de ir numa sinagoga, eles não são proselitistas, eles não ficam fazendo propaganda, tá? Eles gostam de vender, mas propaganda eles não fazem, tá? Mas você pode ir lá, eles não vão recusar você ir lá. Você vai entrar, você vai achar que você está num museu. Se você for numa sinagoga bem tradicional, bem religiosa, tá? Ok. Então, o livro de Gênesis, o livro dos princípios, ele começa a falar do processo todo de criação. Capítulo 1. Ele deixa bem claro que quem criou o mundo foi Deus, tá? Não foram ETs, que tem uma religião, é a sintologia, que fala que o mundo foi feito por ETs, né? Que veio material genético, etc, etc, etc. E no capítulo 2, ele vai falar da formação do homem, tá? Depois fala da formação da mulher. E o que nos vai interessar em particular agora é o que tem no capítulo 3, tá? Que fala a ideia, a mensagem, a narrativa, a descrição. Tem nas nossas Bíblias escrito a queda do homem, tá? Isso não está no texto original. Quem faz as redações das nossas... eu esqueci de trazer a Bíblia Católica, fiquei de trazer. Depois eu trago semana que vem. Os nossos redatores têm uma preocupação, qual que é? Que você leia a Bíblia em casa. Que você procure, tá? As Bíblias católicas não têm essa preocupação. Então, a editoração católica ela é muito mais complicada. Então, você não tem facilidade de ficar folheando, tá? Consta no texto hebraico a queda do homem? Não, mas o editor colocou, tá? E cuidado, homem aí, ele é o aspecto geral, homem e mulher, ou do gênero humano. A gente está agora com a bobagem aí de falar da linguagem neutra, né? Só que língua é língua, tá? Então, o português não tem neutro. O grego tem neutro, o alemão tem neutro. Você vai falar, vamos fazer linguagem neutra no alemão, o alemão vai dar risada. Nós já temos. E não tem nada a ver com a perspectiva que eles estão querendo colocar aí, tá? Então, a queda do homem aqui significa a queda do gênero humano,
tá? Só isso. Ele descreve, vamos ler, não tem problema, desde o primeiro, Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens, a ideia de ser sagaz é inteligente, cativante, tá? Lembrar que a serpente tem uma visão muito positiva na história antiga. Então, se você pegar a ideia da medicina, ela tem a figura de duas serpentes. Você vê a cultura egípcia, eles veneravam as serpentes, tá? Então, a serpente sempre foi, no Antigo Oriente, na história da humanidade, um animal que era bem considerado. Era um animal que o pessoal tinha até como doméstico. Quando começa o cristianismo a se expandir a partir do primeiro século, e todo mundo ocidental toma uma visão muito negativa da serpente. Por quê? Porque associa com Gênesis 3. Mas a serpente era um animal bem visto, tá? O faraó tinha serpente no chapeuzinho dele, tá? Mas a serpente mais sagaz, ou inteligente, brilhante, perspicaz, tanto faz, que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A ideia é sempre que Deus é um Deus criador e um Deus que domina a história, tá? Ele controla a história, diferente dos outros deuses da época. Existe uma grande distinção do conceito humano da divindade que os povos tinham e como Deus se apresenta. Então é uma grande novidade. Um Deus que cria, um Deus único, um Deus que domina a história, é muito diferente do que os egípcios pensavam, ou que o pessoal da Babilônia pensava, ou da Síria mais para frente, tá? Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Esse é um diálogo entre quem? Entre a serpente e a mulher. Para nós pode parecer estranho. No texto não dá essa ideia de estranheza. Então parece que no ambiente do Jardim do Éden existia uma comunicação entre animal e humano, tá? Coisa que hoje não tem. Quem tem animal sabe que ele atende comando, principalmente cachorro, não entra, faz isso, não sei o quê, mas você não tem uma comunicação perfeita, tá? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Aqui já tem um problema. Deus nunca falou isso, tá? O que Deus falou que Adão não deveria fazer? Só comer. Deus nunca falou para Adão que não deveria tocar, tá? Isso, quer se você interprete como real ou como simbólico, tanto faz. Aqui já existe uma mudança de ordem, uma alteração, tá? Olha o 2,17. Leu a partir do 2,15. Tomou, pois, o Senhor, Gênesis 2,15, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O que significa? Que ele transformou Adão num agricultor e num porteiro? É isso? O que quer dizer quando fala cultivar e guardar? O que significa? Porque a gente lê e precisa entender. Essa é uma linguagem literal de um texto que foi escrito há 3.000, foi falado há 3.400 anos antes de Cristo, e foi escrito no ano 500 antes de Cristo, foi revisado em hebraico. O que significa isso? Quando Deus fala para ele, você pode cultivar e guardar. O que significa? O que mais? Dominar. Eu te dou a autoridade. Te dou a chave do jardim. Ele é teu. Estou te dando um apartamento. Faz o que você bem entender com ele. Estou te dando um carro. Você faz bem o que entender com ele. Essa é a ideia. Existe uma transmissão de autoridade, tá? A gente vê
Adão com enxada? Não. A gente vê ele dando ordem para os animais, faça isso, faz pipi aqui no jornal, você vê fazendo isso? Não, tá? Mas a ideia de autoridade, uma transmissão de autoridade. Deus cria um ambiente controlado, olha que palavra legal, né? Um ambiente controlado, perfeito, um ambiente que não precisa de nada, que tem ar-condicionado, que tem chuva na hora certa, tá? Que não é nem quente nem frio, olha, tudo legal. Que as frutas dão no tempo certo, não tem bicho para matar planta, não tem praga, não tem MST invadindo, né? Quer dizer, tem tudo isso daí. Aí o que acontece? Eu te dou autoridade. Você faz o que você bem entender. E fala que existiam duas árvores. Uma árvore da vida, que é a ideia da eternidade, que Davi poderia se alimentar dela. Aqui que eu falei o quê? Ah, desculpa. Ah, eu troco. Aí. Ainda bem que vocês estão acordados mais que eu. E o se fosse, da eternidade, que ele poderia se alimentar. Significaria o quê? Que o homem, naquele ambiente controlado do Jardim do Éden, ele não enfrentaria a morte. E Adão poderia se alimentar do fruto da vida, da eternidade. Mas ele coloca um limite, no versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que significa falar conhecimento do bem e do mal? Não. Julgamento. Vai um pouquinho mais, elabora um pouquinho mais. O que é? Hã? Não é só isso, tá? Porque quando você toma uma decisão, muitas vezes você não sabe o que é bom ou ruim. Você está tomando uma decisão. Então, a ideia de conhecimento do bem e do mal é você se apropria de informações para tomar um processo de decisão. E você se apropria das informações. A gente muitas vezes não sabe o que é bem ou mal. A gente vai tomar uma decisão, vai alugar alguma coisa, vai comprar alguma coisa, vai aceitar um emprego. A gente está tomando um processo de decisão. E muitas vezes essa decisão pode ser uma grande confusão, tá? Então a ideia da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, você não deve tomar decisões sozinha sem Deus, tá? Isso é uma ruptura grande com Deus. Isso é uma ruptura do homem com Deus. Essa é a entrada do pecado, entre aspas, original, e que nós nascemos com essa tendência. A tendência que a gente tem é de fazer as coisas sem Deus, mesmo como cristãos, hein? Cuidado, tá? E a gente não faz decisões corretas o tempo inteiro. Esquece, mesmo se você ficar em oração, tá? E aí... Oi. Mesmo Deus sabendo de tudo, todas as coisas, por que então, ele colocou essa árvore lá? Então, essa é uma grande discussão, uma boa discussão. O homem... Hã? As crianças perguntam... Deus cria o homem imperfeito? Deus cria o homem sabendo que ele vai fazer isso e não quer que ele seja um robozinho. Eu não estou obrigado a ficar com Deus. Eu estou voluntariamente. É uma questão de opção. Tanto que a gente vê que Adão e Eva caem e logo depois eles aceitam toda a mensagem de Deus. Então, o que dá para entender é que existe um processo evolutivo do homem. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. O que é isso? Não tem 10 dedos, não tem nariz, é a imagem e semelhança ética, moral, racional, de pensamento. Mas ele não quer alguém que seja obediente por obediência, ele quer que seja alguém obediente por opção. Eu decido. Adão e Eva, quando eles têm o processo da queda, eles poderiam simplesmente falando, opa,
agora eu estou por conta própria, eu quero esquecer que existe Deus. E a gente vê que isso não tem. Então, eles se aproximam de Deus voluntariamente. Enquanto ele está, entre aspas, que eles chamam da idade da inocência, que não é inocente nem um pouco, ele está lá sem dar o primeiro passo de decisão. E o primeiro passo de decisão que ele toma, a primeira escolha que ele toma, é contra Deus e jogar a culpa com Deus. Tá? Tudo bem? Então, essa é a explicação que é dada. Tá? Ok, então a primeira coisa, do 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Entendam como tomada de decisão. Entendam como o homem vai tomar a decisão dele sem Deus, tá? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Algumas Bíblias de vocês vai estar escrito morrendo morrerás, tá? Simplesmente é porque no hebraico eles usam a repetição de palavra como certeza. Então, quem gosta de futebol, tinha radialista que, quando saía um gol bonito, ele falava lindo, lindo, lindo. Lembram disso? Não, ninguém escutava jogo de futebol aqui. E até em português, isso se chama a ideia de repetição, você amplia, você dá uma certeza daquilo, tá? Ok. Aí voltamos para o 3. Você vê que no diálogo você tem a serpente falando com Eva e ela dialoga, não existe nenhum processo de crítica em relação a isso, tá? O processo de crítica inicial que a gente tem é que Eva fala, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. E é essa a ordem que Deus deu no 2,17? Não. A ordem foi dada para quem? Para Adão. Então, Adão, ele é o receptor da palavra. Só o que ele faz? Ele amplia. A gente vê muitos grupos cristãos que acham que a mensagem da Escritura em si não é suficiente. Então, eles colocam um complemento. Não faça isso. Não use calça comprida, mulheres. Não depenem, mulheres. Não usem batom. Tá? Hã? Quem instituiu isso? Vai na Deus e Amor que você vai ver. Então, mas o que acontece? A religião, quando ela passa a ser intelectualizada e você foge de um padrão bíblico, você coloca mais ferrolhos na vontade humana. Se você não der o dízimo, você vai ser perseguido por Deus. Você vai quebrar financeiramente. Tem gente que fala isso, tá? Hã? Olha, em tese, o pessoal argumenta que é a partir da sensualidade, tá? Só que a sensualidade bíblica não está relacionada a isso. Ela está relacionada à manifestação, à indução da sensualidade, tá? Quem acompanha a internet, vocês receberam um pastor aí, que se chama pastor pentecostal, falando o modelo ideal de calcinha da mulher? Não viram? Ninguém viu isso daí? Só eu ver essas bobagens. Aí ele apresentou aquele samba-canção, né? Tá? E devia ter uns 150 quilos a mulher ou 160, nada contra as obesas, né? Mas, e fala assim, olha, porque essa daqui que tem que ser usada, porque não sei o quê. E aí ele pega, tira um outro lá, sei lá de que modelo que é, e fala, mulher não pode usar isso porque é do diabo, né? Aí entre os pastores comentando, né? Falando, que perda de tempo. Eu falo, a próxima vai ser ele usando. Existe uma projeção, muitas vezes, de uma moral contrária, tá? Existe uma projeção de um exagero, tá? E isso dá confusão. Por quê? Porque toda vez que você entra num legalismo, isso é chamado de legalismo, as pessoas que começam a raciocinar um pouquinho, o que elas fazem? Caem fora. Elas falam, essa religião é mentirosa. E o pessoal confunde muitas vezes esses preceitos humanos como sendo a vontade de Deus.
tá? Então a Escritura dá alguns parâmetros de como a mulher deve se portar? Sim. Ela não deve induzir sensualidade no homem que não seja o seu marido. Ponto. Ela não deve utilizar roupas ou adereços que criem uma insatisfação do ponto de vista social. Ou seja, você imagina que alguém vir aqui usar o relógio do Lula aqui, quem está do lado vai falar assim, pô, mas um relógio de R$100.000. Isso vale para tudo. Então, quando Paulo fala assim, não usem no cabelo ouro. Por que isso? Porque era mania das mulheres da alta sociedade pôr grãos de ouro no cabelo. Ele fala, não faça isso. Então, nós estamos numa igreja que potencialmente é de classe média e média alta, mas a gente tem pessoas que não têm o mesmo nível social de classe média. A gente tem que tomar cuidado, entendeu? Porque a igreja é de todos. Isso é tão problemático que Tiago chama a atenção disso. Tiago chama a atenção, por quê? Porque até certo ponto é natural as pessoas fazerem distinção social. Abra em Tiago 2:1. Tiago, meio-irmão de Jesus, é o livro de sabedoria do Novo Testamento. Não quer dizer que não tenha palavra de sabedoria nos outros livros do Novo Testamento, mas ele é escrito para isso. Ele é escrito para complementar a sabedoria do Antigo Testamento, aplicado especificamente para a igreja. E ele começa, meus irmãos, tá? A ideia da igreja. Cuidado, porque a gente gosta muito de usar as palavras na prática sem entender. Irmãos tem um sentido duplo. Tem um sentido de conflito permanente, porque irmãos é muito comum ter conflito, tá? E, ao mesmo tempo, de unidade indissolúvel. Então, a gente vai ter conflito entre os irmãos? Vai. Mas, mesmo assim, você vai lá, você tem que abraçar. Ó, nós temos o mesmo pai, nós temos a mesma mãe, nós continuamos juntos, tá? Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Isso é muito sério. Por quê? Porque ele está falando dentro da igreja, você que se considera como dependente de Jesus Cristo, olha só, ele não está falando da fé em Deus, está falando algo que a gente proclama dentro da igreja, inclusive dentro da igreja a gente fala muito mais de Jesus Cristo do que de Deus, está certo, isso que ele está focando, mas a gente não pode ter acepção de pessoas, aquele é melhor do que esse, aquele é não sei o quê. Ele está chamando a atenção porque isso é real, isso acontece. Nós somos humanos, nós temos um DNA que é pecador. A gente viu isso em 1 João, tá? Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, por que ele está falando sinagoga? Porque a igreja, no começo, se reunia nas sinagogas. Depois é que tem uma ruptura e eles saem da sinagoga, tá? Mas é a igreja. Algum homem com anéis de ouro nos dedos em traje de luxo e entrar algum pobre mal vestido, tá? Se chegar alguém todo, se apresenta como doutor, se apresenta como vereador, não, porque a gente vai ficar com medo de ser roubado, né? Mas alguém que chama a atenção, alguém que tem um certo destaque, alguém que você fala, pô, mas esse cara está vestindo roupa cara, esse cara está usando perfume, tá? E vier alguém pobre, com roupa mais simples, o que ele fala? Tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Por quê? Ou você fica em pé, porque as cadeiras eram poucas, ou você fica em pé, ou fica aqui sentadinho no chão, tá? Então, ele está chamando a atenção. Igreja, não faça isso, tá? Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos, tá? Depois ele vai fazer toda uma discussão sobre isso. Mas ele fala que não pode acontecer isso daí.
E isso é algo que pode acontecer muito fácil, de uma maneira que a gente sempre tem que estar ligado, tá? E cuidado, porque o mal, o pecado, ele começa com coisas simples e vai aumentando. Aí quando você vê, virou uma confusão generalizada, tá? A gente vai ter empatia mais com um, mais com o outro? Lógico, tá? Isso é natural. Agora, essa empatia não pode ser motivada pelo aspecto exterior. Não pode ser motivada porque o fulano tem um carro X, porque o outro tem uma empresa Y, mas até certo ponto é uma tendência natural. Então, as igrejas que tomam medidas, que colocam normas, que colocam regras, elas estão se estendendo à Escritura. Então, igrejas tomaram medidas contra a sensualidade, se baseando na ótica de quem está lá vendo, tá? E não é bem assim. Agora, se vier alguém aqui com decote que você não distingue onde é umbigo, onde é não sei o quê, aí é uma sensualidade real. Aí vale a pena você chegar até, não um homem, mas uma mulher, e falar assim, olha, não fica bem. Mas isso é aplicável a cristão ou não cristão? A cristão. Você não vai dar um pega e não cristão. Cuidado, tá? Sobre o caso, o pastor estava criticando justamente as vestes da pessoa e ela ficou brava. A gente, nós, os líderes, a igreja, os cristãos, tem que se preocupar em falar do amor de Jesus, tá? Nós não devemos ficar criticando. Uma coisa, se vier alguém que é cristã, que é irmã, e está mal vestida, está sensual, uma outra irmã deve chegar e exercer autoridade sobre ela. Se vier alguém que não é cristão, por favor, o que você vai falar é do amor de Jesus. Você vai pregar o evangelho, tá? A gente vê acontecer muitas vezes alguém que chega e vem fumando para a igreja. A primeira coisa que alguém... Aqui eu nunca vi acontecer, mas isso acontece e já vi em outros lugares. A primeira coisa... você sabe que Deus não gosta que fume? Ué, e do que Deus gosta? Deus gosta que você fale do evangelho. E se a pessoa for um pouquinho mais culta, falar, então mostra na Bíblia onde está que não pode fumar. Aí complicou. Entendeu o problema? Então deixa que o Espírito Santo trabalha, tá? Deixa que o Espírito Santo vai voltando. A gente deve, em primeiro lugar, criticar quem? E de quem os de casa? Que você deve pegar pesado. Hã? Não, a liderança. Então, para chutar a canela, dar soco, é liderança. Tá? Quem tem cargo de pastor, quem tem cargo de diácono, é vidraça e tem que ser vidraça. Tem que ter testemunho. E os demais? Os membros, a gente tem que analisar caso a caso, tem que tratar com amor, porque a gente tem que trabalhar muito no processo de restauração. Se a gente começar a apontar muito o dedo para as pessoas, o que acontece? Cresce verruga. Não é isso que o pessoal falava? Tá? Tá? Vamos lá. Então, muitas igrejas criam processos a mais, são legalistas, porque acham que tem que ser mais do que a Escritura. A Escritura não é suficiente, tá? O senhor falou do Gênesis 2,17 e comparou ele com o Gênesis 3:3. Aí o senhor está querendo dizer que a mulher, ela incrementou alguma coisa a mais no dizer de tocar? Mas quem que falou isso? Porque no 17 não está dizendo tocar. Exatamente, E aí ela fala para a serpente tocar e comer. Fala comer e tocar. Então, o que o senhor está querendo dizer para a gente é que ela incrementou o... Ela incrementou? Que ela aumentou no tocar. Ela incrementou? Quem recebeu a mensagem? Sim, mas ela tirou da cabeça dela? Eu acho que Adão aumentou um pouco. Então fica você, mas... em tese, quem recebe a revelação do ponto de vista textual é Adão.
Depois você vê ela falando um negócio. Quem é quem recebe a mensagem é Adão. Quem que é o mestre de Eva? Adão, tá? Se eu falar uma besteira, de quem é a culpa? É de vocês ou minha? É minha, exatamente, é minha. Gostei, o Alan falou bem. Sua, entendeu? Então, literalmente, o texto bíblico, se a gente se detém no texto bíblico e não tem nada em paralelo colocado, quem recebe a mensagem é Adão. E você tem Eva que está falando alguma coisa a mais. Mulher não gosta de colocar barreira a mais. Ela coloca sempre barreira a menos, tá? Não é verdade? É verdade. Então, o que dá para entender é que Adão não confiou muito na Eva, tá? E ele colocou algo mais. Isso tem um perigo. Qual que é o perigo? Mesmo antes do pecado, ele já desconfiava. Porque, olha, aquele doce, se você comer, dá dor de barriga. Joia. Aquele doce, se você encostar o dedo, ele vai fazer o seu dedo cair. Você fala isso para a criança, qual que ela vai ficar com mais medo? Do dedo cair. Então, é uma barreira antes, tá? Então, ele está sendo legalista. Ele está criando uma norma legalista, aparentemente. Mas que o autor achou importante colocar isso, ele colocou. Ah, mas eu tenho certeza, eu tive uma revelação que foi Eva que pôs na cabeça dela. O texto não está falando isso. Mas Paulo não fala que ela foi enganada? A mulher foi enganada. Sim. Então, dá a impressão que a mulher que tinha essa fraqueza. Enganada significa você está batendo um papo e toma uma decisão a partir de informações erradas. Isso é engano, tá? E aí o que a gente vê? A serpente, versículo 4... Não seria uma mentira da parte de Adão? Não gaste o cartão de crédito, porque eu não vou ter dinheiro para pagar essa conta. Hã? Mas você não... Pode financiar, né? Mas você fala que você não vai ter grana, entendeu? O pecado, qual que é a definição de pecado? Não. O que é a definição de pecado? Não, isso é pior ainda. É contra o pensamento, contra a ética, contra tudo que Deus quer, tá? Errar o alvo, você transfere para o homem o poder de decisão, tá? Então isso daí você usa para adolescente como justificativa, mas é pior justificativa. Quer dizer, eu tenho a capacidade de acertar o alvo? Eu tenho? Você tem a capacidade? Ah, tem, é. Você tem a capacidade, sem Jesus Cristo, de não pecar? Não. Então, a ideia de não pecar é errar o Álvaro, né? Cria um problema. Então, se eu começar a acertar o alvo sempre, eu não peco. Isso tem algum sentido? Não. Eu sou pecador, continuo sendo pecador, só que eu tenho Jesus que apaga os meus pecados perante o Pai. Isso é o que a gente viu na epístola de João, tá? Na primeira, entendeu? Então, não é errar o Álvaro, coitado dos Álvaros, tá? E é muito mais do que desobediência. Porque você pode ter na cabeça um negócio, lembra a parábola do filho pródigo, que não é bem a do filho pródigo, é do fariseu. O que acontece? Um age, não agiu? O filho pródigo pega e tem uma ação contra Deus. Ele foge. E o filho fariseu que fica? Ele não comete o ato, mas na cabeça dele, ele quer matar Deus. Ele reclama, ele é desobediente. Um peca e restaura. O outro, o que acontece? Continua pecando. Tá? Então, não é somente o ato. O ato, ele é mais relevante do que somente o pensamento? É lógico que é. Tá? Quando você vê um cartaz de uma mulher pela terceira ou quarta vez fazendo propaganda de lingerie, é diferente de você ver essa moça em pessoa, não é? Tá? Volta para o livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Ele fala sobre pecado, tá? Capítulo 2. Versículo 2 de capítulo 1 de Tiago. Meus irmãos, de novo,
tende por motivo grande júbilo, alegria, algo íntimo, pessoal, não tem nada a ver com bem-aventurança, tá? O passar por várias provações, dificuldades, tentações, deixa para trás. Ser vitorioso, isso que ele está falando. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz certeza da fé. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Depois ele fala sobre a importância da sabedoria. Você quer não pecar? Busca a sabedoria. Você quer vencer os seus obstáculos? Busca a sabedoria de Deus. E aí pula pro versículo... Cadê? Lá para frente... Não. É 12. Que fala da concepção. Era Tiago? Logo no comecinho. No 15. A minha Bíblia é diferente. É o 15, tá certo. Aqui eu leio outra Bíblia, eu vou procurar, estou procurando no local que está. Então ele vai falar o seguinte: ninguém ao ser tentado no 13, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, tá? Então ele está falando do pecado. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu íntimo, tá? Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de ter haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago está fazendo uma comparação do pecado com a gravidez. Ele não está falando que a gravidez é pecado, não é isso, tá? Ele está falando que a gravidez tem um momento de concepção, tem a gestação e depois tem o seu efeito, tá? Então, você quer matar um cara, aquele cara está aprontando comigo, você quer matar, é diferente de você ir lá e matar o cara? É lógico. É isso que o Tiago está falando. O pecado começa na raiz, ele vai se desenvolvendo e ele age e tem uma consequência. Existe diferença entre pecadinho e pecadão? As consequências são muito diferentes. Inclusive, no Antigo Testamento, se chama muita atenção de um dos pecados que tem uma consequência pior, que é o adultério. E por que o autor do Antigo Testamento chama atenção? Porque o adultério envolve mais de uma pessoa. Envolve o marido ou envolve a esposa. Tá? Tudo bem? Entendeu? Então não é só a ideia de rebeldia. É a ideia de você pensar ou agir contra toda a vontade ética, moral de Deus. E a gente conhece em profundidade Deus? Não, Deuteronômio 29, 29. Alguém acha aí porque o João não está aí, o reverendo João não está hoje aí, ele sabe de cor as coisas. Lê um pouco aí. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que obedeçamos a todas as palavras dessa lei. Amém. Então existem coisas reveladas. Onde que estão as coisas reveladas? Na Bíblia. Existem coisas encobertas, que somente Deus sabe. Então é impossível alguém conhecer toda a verdade de Deus. Tem gente que fala, não, eu já conheço Deus na sua totalidade. Ou ele é louco, ou ele é herético. Vamos só terminar? Então a serpente, no versículo 4 do capítulo 3, disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, no diálogo da serpente, a serpente está falando, não, se você comer o fruto, você vai passar a ter um processo de decisão
sem ter necessidade de Deus. Esse é o grande pecado do homem, é querer tomar as decisões sem Deus. E aí você imagina a situação, a mulher recebe a orientação, Eva recebe a orientação, de que se encostar na maçã, né? É isso? Não é no limão? O judeu fala que é o limão grandão, tá? No fruto, pode ser simbólico ou real, tanto faz, tá? O literal. Ela encosta e acontece alguma coisa? Não. Ah, mas aí ela pega e dá um passo adiante. E aí ela se apropria do fruto do conhecimento do bem e do mal. A ideia de comer é se apropriar. E aí ela come, ela começa a ter uma mudança radical, tá? E a primeira coisa que ela percebe no versículo 7, abriram então os olhos... ela oferece também para o marido, esqueci, né? No 6 ela oferece, mas os olhos dos dois, a primeira coisa que eles percebem é que eles estavam nus, tá? Mas eles não estavam nus antes? Estavam. O que dá a ideia? E eles poderiam ter ficado nus e ficado num campo de nudismo, né? Ô, legal, estou curtindo a energia de ficar pelado. Mas a sensação que eles têm de estar nu leva a quê? Vergonha, medo, tá? Eles não se sentem bem com a situação que ele está. Então, a primeira decisão que eles tomam de ir contra Deus, de querer começar a tomar os processos de decisão sozinho, leva a uma indignação com a própria personalidade deles. Eles não se sentem bem com aquela situação. E antes eles não estavam bem? Estavam. Eles precisavam de roupa no ambiente controlado? Não, nada machucava eles, temperatura agradável, não tinha sol que machucava. Em tese, eles não precisariam de roupa, porque o corpo era perfeito. Tá? Cachorro precisa de roupa? Não. Passarinho precisa de roupa? Não. Vocês já pensaram nisso? Macaco usa roupa? Não. Nós precisamos de roupa. Até os indígenas usam roupas, tá? Só que eles usam menos, mas eles usam. Por quê? Porque sem Deus, a primeira característica que a gente tem é que a gente fica com vergonha, tá? A gente continua semana que vem. Tudo bem até aqui? Ok. Alguém tem alguma pergunta de última hora? Não? Aí. Isso aqui é uma relação ou não? Provavelmente sim. Não, não tem nada escrito, tá? A gente vê depois, a ideia que dá no texto que fala é que não tem um processo de mudança. Eles são criados perfeitos, eles são criados com a sexualidade. E você já tem a ideia da ordenança de multiplicar-vos. Então você não tem uma associação... Tem linha católica que fala somente depois da queda que o homem tem relação, porque está associado ao pecado. Mas você não tem nada no texto bíblico. Se você puxar essa conversa semana que vem, eu pego o texto que vai para frente, a gente vai falar de Abel e Caim, da descendência. Você não tem nada negativo nesse sentido, e você tem uma ordenança de Deus já para exercer a sexualidade. Entendeu? Tá? Isso a gente vai ver depois. Sim. Não, mas eu não vou entrar agora porque esse é o céu da semana que vem. Sim. Eu tenho muitos estudos sobre isso. Não, tudo bem. Quando esse acréscimo de não tocar, quando ela toca e vê que nada acontece, será que o encorajamento para ela dar continuidade no consumo ou não? Concordo plenamente. E isso que a gente vê na prática quando você coloca regra ou restrição religiosa dentro da igreja. Não faça isso. Se você usar calça comprida, o diabo vai ocupar a tua vida. Aí a mulher adolescente usa calça comprida e não acontece nada. Entendeu? Se usar batom, olha, seus lábios vão ficar inchados. Você vai ficar com vontade de beijar as pessoas. Aí adolescente, estou falando sério. Aí a menina usa batom escondido da mãe e não acontece nada, tá? Então essa ideia de colocar uma restrição religiosa que é fora da escritura, sem base nenhuma, você favorece que as pessoas abandonem até a fé, tá? Alguém termina em oração?